Suzane, uma moça que vivia bem a vida, morava confortavelmente em Balneário Camboriú. No entanto, seu pai, que morava em São Paulo, estava enfrentando dificuldades financeiras e acabou nas ruas pedindo dinheiro. Suzane suspeitava que seu marido, Ronaldo, pudesse ter alguma responsabilidade nessa situação. Esse é o canal Aconteceu Comigo. Se inscreva para ficar por dentro de várias histórias reais assim como esta. O pai de Suzane, o Sr. Marcos, estava passando por momentos difíceis. A sua casa em São Paulo estava vazia, sem comida, e as contas estavam acumulando. A situação piorava a cada dia, e ele corria o risco de ter os serviços básicos cortados. Enquanto isso, Suzane tinha um ótimo trabalho e vivia confortavelmente com seu marido, Roberto. Sua casa foi renovada por um arquiteto renomado, com móveis modernos e eletrônicos de última geração. Embora Roberto cuidasse bem da aparência e saúde, ele evitava contato com Marcos, considerando-o insignificante. Suzane teve uma infância humilde, não frequentou escolas particulares e enfrentou apelidos desagradáveis na adolescência. Para ajudar nas despesas de casa, decidiu trabalhar como babá para famílias ricas. Ela não se envergonha do passado e sempre acreditou que, com esforço e decisões certas, a vida pode mudar. A situação começou a melhorar quando um pastor amigo de Marcos ajudou Suzane a conseguir uma bolsa para uma boa universidade. Ela seria a primeira da família a cursar uma faculdade e prometeu não enganar ninguém, mesmo sem saber de onde vinha. A educação do marido, Roberto, foi totalmente oposta. A família dele era muito orgulhosa do seu status social. Quando Roberto conheceu Suzane, em um evento com estudantes do último ano de várias escolas, ele se encantou com sua aparência decidida e determinada. Não importava que Suzane não fosse de uma família rica, porque Roberto viu que ela era leal e ambiciosa, características que ele admirava e achava que se encaixavam bem em seus planos para o futuro. Os dois eram estudantes de economia e administração, compartilhando interesses acadêmicos e combinando seus talentos comerciais. Apesar de terem se envolvido durante o evento universitário, eles se separaram pouco depois. Suzane se formou, conseguiu um bom emprego em São Paulo e, um ano depois, conseguiu pagar a entrada de uma bela casa para viver com seu pai, o Sr. Marcos. As coisas estavam indo bem para Suzane, e seu pai pôde deixar o trabalho pesado e cuidar melhor da sua saúde. Em uma noite de jantar de negócios, Suzane se encontrou novamente com Roberto, que agora trabalhava para uma companhia de seguros em expansão. Era mais de 2 anos desde que se conheceram, mas Roberto continuava ambicioso e charmoso. A coincidência os levou a uma nova aventura em São Paulo, e, após uma festa, perceberam que era mais do que uma coincidência, era um sinal do destino. O relacionamento deles floresceu, e nunca mais se separaram. Suzane apresentou Roberto a seu pai, que percebeu que o jovem empreendedor não esperava ser apresentado a um executivo. As ideias de Roberto sobre economia deixaram Marcos preocupado, pois ele era agressivo e parecia não se importar com os sentimentos das pessoas ao seu redor. Mas ele começou a se conhecer, e Marcos pensou que teria muito tempo para entender melhor. O resultado foi que Roberto rapidamente formou uma opinião sobre esse senhor. Para ele era apenas uma antiguidade preguiçosa e insignificante. Durante uma de suas visitas, Roberto tirou a licença de Suzane para ir ao mercado e teve uma conversa fria e séria com seu sogro. O jovem disse que gostava muito de sua filha, e que tinha a intenção de se casar com ela e levá-la com ele para Balneário Camboriú. Roberto foi franco ao dizer que sabia que dependia de sua própria vida, mas não estava em seus planos levar o sogro junto. Seu Marcos disse que não precisava se preocupar, porque poderia viver sozinho, cuidar de si mesmo e, se fosse necessário, voltaria a fazer pequenas tarefas para se sustentar. Da parte de Marcos, Roberto e Suzane cuidavam de tudo o que queriam, e não era para interferir. Roberto sentia que sua namorada não cuidaria de seu pai, mas mesmo assim, achou que essa conversa foi frutífera. De qualquer forma, Roberto e Marcos não tiveram muito contato depois dessa conversa. O rapaz raramente voltava para sua casa,
e quando passava por ali, não iniciava uma conversa, preferindo manter sua atenção focada na tela do celular ou esperar por sua namorada dentro do carro. Lembro-me do momento em que Roberto pensou que sua casa em São Paulo seria um excelente lugar para começar uma empresa, mas precisava voltar para Balneário. Não pensou nem por um minuto em voltar sozinho. Para convencer Suzane, ele pediu sua mão em casamento e demonstrou suas intenções de maneira séria. Sr. Marcos ficou impressionado com como ele evoluiu esse romance com sua filha, mas apesar de não terem contato direto, ele viu que era um rapaz de boa criação e dedicado aos seus planos. Não interferisse nas decisões de sua filha e, afinal, desejaria o melhor para ela. Suzane aceitou casar com Roberto, mas não sabia como seu pai ficaria sozinho em São Paulo. O novo casal já tinha toda uma lista de estratégias. Em Balneário, Suzane não precisaria procurar trabalho. Ela trabalharia com ele em sua empresa de seguros, teria um bom emprego e um bom salário. Não precisava se preocupar com nada. Como tudo parecia seguro e não faltava amor, Suzane concordou em viver com seu noivo. Ela imaginou que isso seria uma mudança significativa para ela, só que não sabia que seria também um giro triste na vida de seu pai. Ao mesmo tempo, Suzane tornou-se diretora do conselho da companhia de seguros, uma das melhores decisões na vida de Roberto. Coordenou os equipamentos e teve ótimas ideias sobre como expandir o negócio da empresa. E em apenas um ano, o número de clientes da seguradora triplicou. Era raro ouvir Roberto reconhecer que o crescimento exponencial em tão pouco tempo era o trabalho de sua noiva, mas Suzane se tornou uma empresária de sucesso. Eles se casaram em pouco tempo, com uma festa muito bonita e luxuosa. Marcos assistiu à cerimônia e ficou impressionado com tanto refinamento. Ele não conhecia nenhum convidado e sentiu que estavam acima de suas possibilidades, mas ficou feliz em ver sua filha tão feliz e bem-sucedida. Não pôde deixar de pensar em como suas condições haviam mudado e como agora tinha menos espaço na vida de sua filha. Inclusive, ele sentiu um pouco triste, mas pensou que também era o curso natural da vida. As crianças são criadas para o mundo, não é verdade? Roberto estava certo com o sogro durante a cerimônia. Eles trocaram abraços e apertos de mãos por fotos, mas foi meio sem jeito. Suzane e qualquer outro convidado por perto, o empresário sussurrou ao ouvido de seu sogro que agora sua filha terá uma vida com muitos outros compromissos e responsabilidades, e que esperava que ele entendesse o que isso poderia significar. Marcos mal concordou, entendendo que, em outras palavras, Roberto não queria que ele ficasse ali por muito tempo. Quando o Sr. Marcos viajou para a festa, seu plano era ficar por menos de uma semana na cidade e finalmente passar mais tempo com sua filha. Mas depois da conversa com Roberto, achou melhor pegar o primeiro avião de volta para casa. Suzane fingiu que sua opinião seria mudada, mas quando ela pediu a Roberto que a ajudasse a convencê-lo, ele disse que Marcos provavelmente tinha razão, que era melhor que ele fosse para casa e descansasse. E Roberto se ofereceu para levá-lo ao aeroporto ao mesmo tempo. Suzane estava muito irritada com a decisão de seu pai e decepcionada com seu marido. Mas acabará de se casar e não queria montar um drama. Com o coração partido, viu seu pai indo para a sala de embarque e voltando para São Paulo. Já fazia tanto tempo desde que esteve com seu pai que até se sentiu mal, pois é alimentada pelas filhas que conhecem suas origens e que as criaram. Diariamente, Suzane gerenciava toda a parte operacional da empresa, enquanto seu marido era responsável por toda a parte financeira. Uma das condições para que Suzane aceitasse a sociedade na empresa era enviar parte de seus ganhos para seu pai, que seguia vivendo sozinho em São Paulo. Roberto cumpria regularmente esse acordo desde o casamento. No próximo mês, você receberá menos dinheiro na conta de seu sogro. Em 3 meses, você estava depositando a metade do que era necessário. Marcos era muito discreto e nunca ligou para sua filha pedir mais dinheiro. Depois de tudo, isso certamente deveria ter uma razão justa.
O que Marcos fez foi adaptar continuamente seu nível de vida, comprando cada vez menos mantimentos e fazendo cada vez menos contas para garantir que os depósitos o mantivessem vivos e confortáveis, não passando dificuldades. Logo você começará a se sentir pressionado pelos depósitos que estão ficando baixos. Quando as faturas começaram a acumular e o terceiro aviso foi enviado, proibindo o corte da luz, correu para comprar comida com o pouco dinheiro que restava. Deixou de pagar algumas contas para comprar medicamentos e começou a pensar no que fazer, mas Marcos não sabia o que fazer. Ele ficou preso em um poço com a água escorrendo cada vez mais. E realmente havia uma razão para essa diminuição nos depósitos. Roberto começou a aprovar as viagens de trabalho de sua mulher, e com isso conheceu outra mulher. Ela era uma ex-companheira de classe na universidade de elite que a assistia. Todo o dinheiro que seu sogro deixou de receber estava sendo desviado em segredo para a conta de sua amante. O dinheiro não era apenas uma forma de mantê-la ligada a Roberto, também comprava seu silêncio. Do jeito que estava, envolto em toda a complicada parte financeira da empresa de seguros, ninguém jamais identificaria ou para qual conta eles iriam realmente. Roberto não teve nenhuma dúvida quando decidiu cortar o depósito do dinheiro. Além de nunca ter gostado muito desse homem, pensou que era um vagabundo. Apenas passava do tempo e bem poderia ter estado trabalhando para mantê-lo. Para Roberto, era um absurdo que ele vivesse como sanguessuga. Suzane poderia ter sido suficiente para Marcos se apoiar, não esperava mais nada, além disso, mas ele não estava disposto a ter esse homem parasitando as finanças da empresa que foram construídas desde zero. Roberto foi rápido e cruel. Não hesitou em cortar a zero a transferência para seu sogro. Suzane estranhou seu pai e percebeu que fazia muito tempo que não conversava com ele. Como a última vez estava em contato, supôs que ele estava bem. Quem sabe o que está fazendo? Será que é por causa da parceira que encontrou e porque desapareceu? Era um pouco provável, mas poderia ser isso. Para desistir da dúvida e se sentir menos como uma filha desnaturada, resolveu ligar. A linha estava desligada, ou parecia estar fora de área. As duas primeiras vezes a chamada foi cortada antes do som. Seu pai estava ocupado? Mas a filha tentou pela terceira vez. Agora uma voz respondeu do outro lado. Não era a voz de seu pai. Eu gostaria de conversar com Marcos. É Suzane, sua filha, disse a pessoa do outro lado. Não conheço ninguém com esse nome e não há nenhum Marcos aqui, respondeu com a voz. Mas esse número é de meu pai, insistiu. Em um tom bastante irônico, o homem do outro lado disse que esse celular era apenas para negócios e que ele havia comprado na rua, por uma pessoa querendo uma caixa de remédios em troca. Suzane ficou incrédula. Por um momento, sentiu que estava vivendo um pesadelo. Então ligou para sua secretária e pediu que cancelasse todas as cidades e reuniões que estavam programadas até o fim da semana. Sem mais detalhes sobre o que estava acontecendo, naquele mesmo dia, ela pegou o primeiro voo para São Paulo. Roberto notou que sua esposa não havia voltado para casa, mas imaginou que ela estava atendendo a alguma emergência da empresa. Em seguida, ele verificou o celular e escreveu: "Vamos hoje", em uma mensagem para sua amante. Ao aterrissar em São Paulo, Suzane dirigiu um carro alugado diretamente para a casa de seu pai e, quando o encontrou, seu coração se congelou. A casa parecia abandonada. A eletricidade não funcionava, o telefone não funcionava, a bateria estava morta e não havia absolutamente nada nos armários nem na geladeira. Seu pai não estava em nenhuma das habitações. De repente, sentado na calçada, ela viu um homem exausto com as mãos estendidas pedindo qualquer coisa aos pedestres. Era seu pai.
estacionou o carro e correu para ver o que estava acontecendo. Marcos não ficou feliz ao ver sua filha, ficou envergonhado, pois cheirava mal e não estava em bom estado. Suzane não conseguiu conter as lágrimas, mas em seus pesares poderia ter imaginado ver seu pai naquele estado, um lar que por tantos anos habitou, fazendo tudo o que é possível para garantir sua dignidade, um teto sobre sua cabeça e comida em sua mesa. Pai, por que está assim? Perguntou Suzane, enxugando as lágrimas. E o dinheiro que todo mês enviou? Quando ela ouviu que Marcos não foi pago durante 6 meses, Suzane teve certeza de que estava vivendo um pesadelo, mas encontraria uma maneira de sair dele. Colocou o pai no carro e o levou. Como boa estrategista que era, a mulher já estava elaborando um plano de ação em sua cabeça. Sua primeira parada foi em um hospital. Precisava ter certeza de que seu pai estava bem. O médico confirmou que havia sinais de desnutrição e desidratação, mas não era algo com que se preocupar. Marcos seria internado apenas para observação e adaptação, e receberia alta dentro de 48 horas. Suzane deu a mão ao seu pai e prometeu retornar imediatamente. Assim que os cuidados de Oliver foram tomados no hospital, Suzane soube sobre seus próximos passos. Fez algumas chamadas. Primeiro, ligou para uma empresa especializada em limpeza residencial e programou o serviço para o mesmo dia. Em seguida, pediu à empresa de fornecimento elétrico que fosse imediatamente ligar a luz, confirmando que se tratava da casa de um idoso. Então, Suzane fez seu último movimento antes de retornar a Balneário e acertar as contas com seu marido, dirigiu até ao supermercado e uma farmácia e assegurou-se de que seu pai não ficasse sem seus medicamentos, produtos e alimentos básicos. Decidida, Suzane voltou para casa na manhã seguinte, uma vez que a casa do seu pai voltou à normalidade. No aeroporto, ela disse à sua secretária que estava pronta para agendar uma equipe de auditoria financeira e que teria uma reunião importante. Quando Roberto foi informado, achou estranho que a solicitação de auditoria fosse justo ao setor que comandava, mas não ofereceu resistência. Afinal, a auditoria apenas verificaria os fluxos de caixa e não cada uma das contas. O que ele não sabia era que Suzane tinha dado instruções à equipe para verificar especificamente as transações que conduziam à conta bancária de seu pai. No final da reunião, diante de toda a equipe, o relatório final revelou que os depósitos do Sr. Marcos haviam sido reduzidos um mês antes, enquanto recebia novos depósitos. Mas, para surpresa de todos, algo muito saliente veio à luz. A auditoria descobriu outras montanhas que foram depositadas em uma conta fictícia no exterior durante anos. Roberto pagava para a amante ao invés do sogro. Estava desviando dinheiro para si mesmo, em uma espécie de caixa 2, evitando impostos, em uma conta que acumulou cerca de $1 milhão. Roberto viu tudo isso com uma cara inocente, pois não entendia como isso estava acontecendo. Depois, disse que deveria ser um erro do sistema. Você sabe que é o resultado dessa nova história, Roberto? Perguntou Suzane, e sua pergunta o marido negou. Então, a equipe de auditoria extraiu os dados bancários e descobriu que era pertinente a uma mulher que não era cliente de uma seguradora e não participava do negócio. Suzane então pediu licença a todos, e ela encerrou a reunião. Roberto já estava saindo quando sua mulher disse com firmeza: "Você fica." Suzane afirmou que não foi difícil ligar todos os pontos, que Roberto maltratou seu pai, que ela sabia que algo estava errado, e que havia descoberto que ele estava cometendo um crime grave. Suzane não ofereceu uma saída honrosa para esse homem terrível e infiel. Ele deveria desfazer a companhia de seguros e entregar sua parte na sociedade. Roberto sorriu, a mulher continuou: "Ao fazer isso, você sairá livre, mas sem um centavo, do jeito que você merece pelos últimos meses que vivi, mas se você não entregar a empresa,
O caso se tornará público, e será um prazer para a polícia prender um magnata arrogante e corrupto como você, pois agora todas essas tentativas foram documentadas. Em 3 dias, Roberto reconheceu seus erros e saiu da empresa. Uma semana depois, Suzane pediu o divórcio por meio de um advogado. Enquanto sua vida pessoal se reorganizava, ela voltou a São Paulo, desta vez para uma nova casa com seu pai, Marcos. A partir desse ponto, ela continuou administrando toda a operação da empresa de seguros. Roberto nunca mais foi uma parte da empresa. Ele não conseguiu se esquivar, ele sabia, ninguém poderia tirar nada dele. Seu próprio orgulho e arrogância selaram seu destino. Se você gosta destas histórias, se inscreva no canal e deixe o like. Até a próxima história.